Creio que o Senhor esses dias Ele tem preparado uma geração de filhos. Todo mundo está me ouvindo aí direitinho? Essa acústica aqui parece que todo mundo me ouve, menos a gente não se ouve direito aqui, cara. Porque o som fica tão abafado que a gente não se ouve direito. Abra comigo lá em Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, do 1 ao 5. Quem já abriu aí? Quem já abriu? Então algumas pessoas eu creio que de alguma forma recebeu essa palavra no Ei. Em alguns convívios nós falamos um pouco sobre isso, sobre a paternidade. Eu creio que algumas pessoas já ministraram sobre isso. Nós vamos falar um pouco e mais a fundo um pouco sobre esse assunto. Quem já abriu aí? Primeiro, ó. Tito 1, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Quem abriu aí? Abriu aí, Vinícius? Lê. Capítulo 1, do 1 ao 5. Lê. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, irmão, nós começamos a entender e começamos a ver a atitude de Paulo escrevendo uma carta falando sobre Tito. Tito, ele era um homem que o Senhor estava levantando naquele tempo, discipulado por Paulo. E Deus levanta Tito porque Tito ele tinha ali uma influência muito grande por Paulo. Paulo foi o discipulador direto de Tito, como Timóteo e como outros discípulos que ele deixou. Mas nós precisamos entender, querido, que primeira coisa, quando o Senhor ele coloca, entendemos que não há um mediador, ele é o mediador, amém, irmão? Mas o Senhor ele constitui autoridade também sobre a terra, sim ou não? E a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por ele, amém, irmão? Então, o que o Senhor ele estava fazendo naquele tempo era constituindo Paulo, Timóteo, como Tito, homens que fossem permanecer naquelas congregações, queria dar continuidade àquilo que Paulo já havia começado, sim ou não? Então, nós vimos aqui que nós precisamos dar aos nossos filhos duas coisas: raízes e asas. Então, o filho não adianta ele simplesmente só ter asa, porque ele vai ter a asa e vai achar que ele pode voar, e assim ele vai fazer como o filho pródigo, dizer: pai, me dá tudo que é meu, agora eu quero tudo que é meu, e agora eu posso fazer da minha vida o que eu quero, porque a herança é minha. Então, se eu tenho direito à herança, se ela é minha, eu posso gastar. Mas só que Deus ele cuida muito dos seus filhos, porque todo filho que toma para si a herança antes do tempo, ele pode se tornar escravo novamente. Então tem muitos filhos que querem a herança antes do tempo, por isso estão se tornando escravos. E logo ele criou uma asa, né? Lembraram o corinho? Então ele criou uma asa. Ele quis voar, cara, como aquele filho pródigo, mas havia um pai, uma autoridade sobre a vida dele. Mas ele não quis ouvir o pai. Mas também existia um filho que ele tinha asa,
mas não tinha raiz. O outro tinha raiz e não tinha asa. Então o que o Senhor ele está nos levando nesse tempo são filhos maduros na fé. Que o Senhor vai dar asa para voar. Mas nós vamos ter raízes, irmãos. Nós vamos se fundamentar nele. Não vai ser simplesmente uma palavra que vamos receber. Aí nós estávamos falando, caraca, nós estávamos conversando com o Fabinho hoje. E aí nós estávamos conversando na hora do almoço e falando, cara, tem pessoas que estão nessa agora. Vamos ser ativados. Uau! E fomos ativados. Louvor, aquela coisa toda, mover. Irmão, o mover vai acabar, cara. É isso que nós precisamos entender. Por isso que o próprio Paulo, não sei se é Paulo, não sei se é em Provérbios, vai dizendo, jovem, se alegra na vossa mocidade. Eclesiástico, né? Vai dizendo, se alegra na vossa mocidade. Faz tudo conforme está o seu coração. Pode fazer, cara, você tem direito. Mas, porém, que tudo isso o Senhor os trará juízo. Então nós podemos fazer tudo aquilo que está no nosso coração. Nos alegrarmos da nossa mocidade. Achamos que temos... Que é isso? Tem um eco aí, meu irmão. Eu pensei que, uau! Pensei que estava... Me senti agora num tempo enorme, Fábio. O Senhor está liberando aí, irmão. Então, irmão, nós podemos fazer tudo aquilo que está no nosso coração. Tudo aquilo que eu acho que convém fazer, mas nós precisamos entender que tudo isso o Senhor trará juízo, cara. Nós precisamos entender que o Senhor nesses dias, cara, Ele está levantando uma geração de filhos, que Ele vai dar asas sim, mas filhos que vão criar raízes, cara. Não vamos esquecer da onde nós saímos e da onde o Senhor nos tirou. Nós não podemos anular o que os nossos pais fizeram, irmão. Nós não podemos agora olhar da onde nós saímos e falar assim, uau, saí de lá porque errou. Não, cara, nós precisamos valorizar o tempo que passamos com Ele, porque nós aprendemos coisas boas, mas também aprendemos coisas ruins, e nós aprendemos como não fazer. Então aí o Senhor nos coloca numa rota dizendo, como João Batista, o que você está fazendo, cara? Eu sou aquele que, sua voz que clama no deserto. Eu estou preparando um caminho. Então o que nós estamos fazendo nesses dias é preparando um caminho para a nossa geração. Então não adianta simplesmente eu ter asas, cara. Vou voar. Então eu vou ali, eu vou aqui, porque a cada lugar que eu vou, eu sou ativado. Irmão, ativação é fazer o que nós estamos fazendo, irmão. Ir para as ruas dia de quinta-feira, ir para a rua dia de domingo. Isso é ser ativado pelo reino, cara. Não é simplesmente achar que eu só quero Ele. E depois disso. Então, irmão, nós precisamos entender, cara, nesses dias, que o Senhor está levantando filhos maduros na fé, cara. Que vão criar raízes. Não vamos ser uma geração que... esse cara... O Alan Basílio hoje ele falou algo muito pontual, dizendo... você não conhece o meu Jesus, cara. Você não conhece o meu Jesus, cara. Aí ele... E as pessoas tudo olhando para ele, cara, você não conhece o meu Jesus, sabe por que você não conhece? Porque você tem olhado para as pessoas e se desviado por causa das pessoas. E se você desvia por causa das pessoas, é porque você nunca teve um encontro com Jesus. Porque quando eu conheço Jesus, nada pode me tirar da presença dele. Porque eu entendo, todos falham, todos são homens, cara. Mas eu entendo que ele é o autor e consumador da minha fé. Eu preciso olhar para ele. Só para ele. Não precisamos mais, querido. Estamos num tempo que nós agora não há mais um mediador. Ele é o mediador, o verbo se fez carne. Habitou entre nós, o véu se rasgou. E agora, de verdade, eu só quero Ele. Só enxergo Ele. Nada além dele. Não será simplesmente canções. Não será simplesmente hinos. Mas de fato eu entendi, cara, o que Ele fez, o preço que Ele pagou na cruz por mim. E agora eu me tornei filho. Então nós precisamos entender que o Senhor nos dá raízes e asas. Mas antes também Ele nos dá fundamento e destino. Então o Pai,
Ele sempre dá destino para os filhos, cara. E é isso que nós precisamos entender. E olhar para os nossos filhos e começar a dar destino para eles, cara. E esses dias eu escutei algo muito interessante. Foi algo que tocou no meu coração, que eu não lembro quem foi, irmão. Tô ouvindo tantos pregadores aí, homens, né, do reino. E ele falou assim: homem sem destino, mulher sem propósito. Se a sua mulher não encontrou seu propósito, porque ela não encontrou o destino ainda em você. Ela ainda não viu em você alguém que que está dando destino. E por isso ela ainda não encontrou o propósito. Porque no dia que você tiver um destino, cara, ela vai encontrar o propósito dela. Coach, sei lá, Coach. Um dos caras, quem já ouviu falar no Coach? Quem já ouviu falar? Então coloca lá no YouTube que o cara é sinistro. Então, é nesse equilíbrio que precisamos viver. O Senhor nos dá asas, nos dá raízes, fundamento e destinos. Então, como nós falamos, então o que nós precisamos entender, irmão, que o Senhor, Ele nos dá ministério, como Zacarias, ele tinha o seu ministério, mas ele não tinha filhos. Então o Senhor estava ensinando a Zacarias: eu preciso dar um filho para ele, para que ele entenda o que é saber dar destino para um povo. Porque ele é sacerdote. O cara está no turno, está na sala de oração. Isso é bom, cara. Os caras estão queimando, eu só quero ele, nada além dele. Porque é muito fácil você ter um ministério. Eu sou pastor, é muito fácil você ser pastor. Hoje eu consagro o Caio aqui, o Caio é pastor. Beleza. Mas quem dá o destino? Eu. Porque ele ainda é o meu filho. Então agora Deus fala assim: Caio, agora você vai assumir uma responsabilidade de dar destino para algumas pessoas. Porque por muito tempo você queimou na sala de oração. Isso é legal, cara. Agora você vai ver o que é gerar filhos. Que quando você gera o filho, e agora esse filho vira as costas para você. Eu falo isso para ele. É doloroso. Então ele vai começar a sentir as dores do sacerdócio. Não é simplesmente queimar numa sala de oração. Agora uma responsabilidade de cuidar de alguém e dar um destino para alguém. E esses dias eu estava falando com ele, falei: tu já entendeu a sua responsabilidade que o Senhor te deu, cara? Segura esse encargo, negão. Foi tempo que a gente vinha para a sala de oração, orava um pouquinho, 1 hora e meia, as coisas fluíam. Não, cara, agora eu preciso dar um destino para alguém. Agora eu preciso dar destino para alguém, cara. Você vai ver que Jesus, quando ele se encontra lá em Mateus 10, 17 e 22. Quem vai ler para mim, porque eu tô com uma Bíblia que ela é hebraica, irmão, doideira. Então fale Yeshua, Adonai, vem. Quem tiver uma outra Bíblia aí para me prestar? Oi? Então, Mateus 10. Quem tem aí? Presta na Bíblia. Abriu? Mateus 10, 17 ao 22. Lê comigo aí. Do 17, cadê 17? Tenha cuidado. É isso mesmo? Mateus 17 ao 22, é isso mesmo. Tenha cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoites nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhais a eles, aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quando eu dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falarão por intermédio de vocês. O irmão entregará a morte ao seu irmão, e o pai o seu filho. O filho se rebelarão contra os seus pais,
e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você vai ver que o Senhor, ele tem uma promessa. Então vai começar a acontecer algumas discórdias. Isso vai acontecer. Então o Senhor está dizendo, cara, então você precisa entender que eu vou colocar vocês diante de algumas pessoas. E aí você vai pensar, cara, mas como eu vou falar? Não, cara, o Espírito vai falar por você. E você vai chegar diante dessas pessoas e profetizar o reino, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, cara. Então você vai começar a entender como esse Jesus amou muito esse jovem rico e disse: vai e vende tudo que tu tem, dá pro pobre, cara. Tudo que você tem, dá pro pobre. Não é assim que Jesus disse para ele? Aí você vai ver que aquele Jesus ama ele e pede tudo. Como? Como que Jesus ama alguém e agora passa a pedir tudo? E se ele desse tudo, creio que ele receberia um chamado. Então, irmão, nós precisamos entender que o que temos, nós precisamos entregar. E quando começamos a entregar aquilo que temos, há um chamado para nós. Há um destino, há um legado que nós vamos carregar. Então, muitas vezes, nós preferimos aquilo que nós temos. Não conseguimos crer no que Deus está fazendo, irmão. Não conseguimos viver pela fé. Porque Jesus disse o seguinte, o Caio falou algo muito interessante, a gente vindo do Caio, falou assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E eu pensava que essa palavra era pra gente. Nós não vimos, mas será que nós cremos mais do que ele do Caio? Não, cara. São os antepassados, como Abraão, Isaac, Jacó, que eles não viram, mas creram. E bem-aventurados, felizes são eles. E Jesus está dizendo, cara, vocês são uma geração de incrédulo. Porque vocês não acreditam. E eu falei assim, desde o momento que eu falei assim, eu vou viver, cara, pela fé. E ontem, eu aqui em casa, tranquilo, algumas pessoas vieram aqui em casa, a gente, né, aquela sempre querendo fazer alguma coisa e querendo dar alguma coisa. E às vezes nós nem temos, irmão, estamos dando tudo. Então o pouco que temos, estamos dando. E sempre de querer estar perto, de pais, dando junto, de dar um destino para o filho. Jesus está dizendo, cara, dá tudo. Irmão, eu tinha um casaco, esses dias eu tava com... Falei, cara, o único casaco que eu não vou pra rua com ele, porque eu comprei esse casaco em Israel, cara, e casaco é santo. Aí eu falei assim, eu comprei esse casaco, falei, meu Deus, eu não vou nem pra rua com ele. Irmão, o casaco sumiu. O casaco sumiu, irmão. Ah, você vai pegar esse pedacinho e vai botar no YouTube, né? E eu falei, meu Deus, cadê o casaco? Eu não acho por nada. Aí o Senhor falou, cara, dá tudo. Ele pediu tudo pro jovem rico, irmão. Porque Deus estava mais preocupado com o que ele tinha do que o chamado e o legado que ele iria deixar para aquela geração, cara. E aí o Senhor fala, cara, me dá tudo. E aí, irmão, esse final de semana, foi um final de semana com muitas pessoas aqui em casa. E ontem, a Cristina ainda fez alguns cabelos e eu tô vendo, ela tirava do bolso, compra isso, e o dinheiro ia acabando. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, na última vez, quando ela foi, eu falei, vamos comprar uma coca, só tinha 20 reais. Eu falei, Jesus. E amanhã? E amanhã, Senhor? Aí o Senhor, eu cuido de você, cara. Que você deu tudo. Você está aprendendo, cara. E aí veio ontem, chegou um discípulo nosso não, de Jesus, mas filho. Na hora de ir embora, falou assim, ei, cara, toma aí. Aí eu ainda ia rejeitar, eu falei, não, cara, fica. Aí botei no bolso, falei, tranquilo. Aí eu peguei o envelope, quando eu abri, 100 reais, irmão. Aí hoje eu aqui, chega outro, falou assim, cara, Deus mandou te dar. Aí eu pego outra oferta, falei, meu Deus, cara. Aí Jesus, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, cara. Você está aprendendo. Não retém, dá tudo. Porque quanto mais você dá, cara, mais eu te abençoo. Teve um cara que, o profeta, o Júlio Santos, ele contou um testemunho de um rapaz em Minas,
Que aí esse rapaz em Minas, ele era muito abençoador, ele tá vivo ainda, muito abençoador, ele abençoa muita gente, dá dinheiro para todo mundo, e vai abençoando a congregação. Ele falou, Senhor, para de me dar dinheiro, pai. Cara, o meu dinheiro que eu tenho dá até a minha 4ª geração, não preciso mais de dinheiro. Esse cara mora em Minas, hein, irmão. Vocês estavam quando ele contou isso? Vocês estavam? Ele falou, Senhor, meu dinheiro dá até pra minha 4ª geração, para de me dar dinheiro. Aí o Senhor falou assim, cara, eu só posso parar de te dar dinheiro quando você parar de abençoar pessoas, cara. Enquanto você estiver abençoando, eu tenho que te dar. Quando você parar de abençoar pessoas, aí sim eu paro de te dar. Aí ele, pai, então o Senhor vai continuar me dando, porque eu vou continuar dando. Então, irmão, é isso que nós precisamos entender, cara. Porque o chamado, ele é mais importante do que aquilo que temos. O chamado é tão forte, irmão, que vai, esse chamado dele, se ele permanecesse, se ele obedecesse à voz do pai, irmão, o chamado, a vocação que tinha para ele, irmão, ia impactar aquela geração daquele tempo. Agora tu imagina, um jovem rico, que ele pega tudo que tem, e agora ele entrega, dá para o Senhor. Irmão, entenda uma coisa, eu não estou falando aqui, irmão, forçando uma barra, não estou falando de dinheiro. Pode ser que naquele momento que o Senhor estava dizendo para ele, não era simplesmente uma riqueza, algo que, um dinheiro em espécie, entende, irmão? Às vezes eram casas ainda alugadas, o Senhor está dizendo, cara, vem comigo. Mas, Senhor, quem vai receber os aluguéis agora, irmão? Não interessa quem vai receber, dá para imobiliária, irmão. Deixa eles resolver essas coisas. Eu não te chamei para ser empresário não, cara. Eu te chamei porque há uma vocação para você. Você é filho. Irmão, e hoje nós como igreja, essa igreja do Brasil hoje, você vai ver que hoje, antigamente a igreja, quando se falava de igreja, pensava-se em pessoas miseráveis, sim ou não? Agora quando se fala de igreja, o que eles pensam de igreja? Riqueza. A igreja é rica, sim ou não? Então hoje você for ver, olhar para a igreja, você vai ver, colocando, se posicionando aquele jovem rico como a igreja. A igreja hoje não quer largar algumas coisas por conta das suas riquezas. Então agora eu não posso mais falar a verdade, cara. Porque se eu falar a verdade, aquele cara que tem o dízimo alto, se ele tiver em pecado, ele vai sair. Então agora eu não posso mais falar a verdade, porque eu não posso confrontar, cara, os nossos irmãos. Eu não posso confrontar, porque agora eu recebo um salário da igreja. E como eu confronto a igreja? Agora, como chamar o nosso irmão para o gabinete? Se ele tem um dízimo mais alto, eu confronto ele, ele sai. E como é que ele vai pagar o aluguel, cara? Então, o Senhor está dizendo, cara, se você não entender e largar tudo e entender que eu que faço, eu sou o provedor, cara, nós vamos ser uma geração sem destino, cara. Vamos ser simplesmente uma geração que vamos andar mecanicamente. Andamos porque temos, um dia que acabar, não temos mais nada, porque ele já não está mais. E assim, irmão, hoje muitas igrejas estão. Então hoje, o que vamos fazer é ir para as ruas, entregar alguns lanches. É literalmente fazer aquilo que Jesus fez, cara. O cara falou assim para mim, no domingo retrasado. Falou, cara, você fez como Jesus. Largou as 99, veio buscar uma que se perdeu. Irmão, se nós não entendermos que somos igreja lá fora e não aqui, cara. Sempre vai haver fofoca e picuinha dentro da igreja, porque nós entendemos que nós precisamos ser igreja lá fora. E quando nós começarmos a ser igreja lá fora, nós vamos começar a entender, nós não temos problemas, cara. Porque as pessoas começam a compartilhar os problemas. Aí você começa a entender, cara, tá vendo, cara, como que nós não temos problemas? E esses dias eu estava falando com o velho, claro, o erro não justifica o outro, irmão. Não podemos errar. Não podemos. Nós precisamos entender que nesses dias, algo novo já está entre nós. Ele já chegou, cara. Ele está aqui. Algo novo já está entre nós. Então nós começamos a entender que ele começa a fazer do jeito que ele quer. Então ele removeu o velho, começa a estabelecer o novo em nós. Mas para isso nós precisamos estar disponível, cara. Então a primeira coisa que o Senhor vai fazer do meio de nós
é remover a religiosidade. Entendermos que não somos igreja simplesmente aqui. Entender que somos a igreja em todos os lugares. Então ele começa a remover de nós a religiosidade. Eu não sou o crente de domingo, cara, onde eu levanto as minhas mãos. Então eu venho igreja domingo e sou a igreja na segunda. Então ele remove a religiosidade. Então nós precisamos entender que nós precisamos ir para fora, cara. Nós precisamos entender que nós precisamos começar a gerar os filhos. Começamos a gerar, nós precisamos entender. Então hoje há uma falta de paternidade geracional. Por que hoje está acontecendo isso? Porque hoje nós já não valorizamos as congregações que passamos, irmão. Não valorizamos os nossos pais. Porque achamos agora que o Senhor anulou tudo aquilo que eles fizeram. E achamos agora que, uau, nós somos uma nova geração. E somos uma geração top. Não, cara. Ele é um Deus geracional. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac e ele é o Deus de Jacó. E o Senhor não anula o que Isaac fez. E o Senhor não anulou o que Jacó fez, cara. Ele permanece o mesmo hoje para todo sempre. Ele é um Deus que continua fazendo, cara. Ele não anulou o que eles fizeram. Abra comigo lá em Romanos 11. Nós precisamos entender, irmão. Romanos 11, 33. Olha o que ele diz. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então nós precisamos entender, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Porque dele, então há uma origem, dele foram feitas todas as coisas. Porque dele e por ele, um processo. Para ele, então ele dá um destino. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então ele nos dá uma origem, um processo e um destino. Nós precisamos entender que a glória, pois a ele, eternamente, tudo que não começou nele, não termina nele, cara. Aquilo que não começa nele, não vai terminar nele, porque primeiro, porque dele, por ele, para ele. Então, há uma tendência nossa que nós precisamos entender, que nós precisamos priorizar o serviço. O que começou no homem não termina em Deus. Só termina em Deus aquilo que começa em Deus. Não pode começar na carne e terminar no espírito, cara. Então nós começamos a fazer aquilo que ele começou. Então nós estamos dando continuidade àquilo que ele já começou. Então nós não estamos aqui querendo construir um império ou queremos agora uma reforma no reino de Deus. Não, irmão, já foi estabelecido, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Ele já estabeleceu, cara. Então, irmão, nós precisamos começar a entender e ter uma mente que nós somos filhos e não empregados. O empregado, ele sempre quer chegar mais tarde e sair mais cedo, sim ou não? Você já chega no trabalho querendo ir embora, sim ou não? E se o teu patrão sair fora antes, você vai dar uma pinotada junto com ele. Né? Porque você sempre, o empregado,
ele quer chegar mais tarde e sair mais cedo. Mas o filho, ele faz pro pai com amor. O que ele faz? Ele chega mais cedo e sai mais tarde. Porque ele tem uma mente de filho, cara. Eu sou o primeiro a sair, eu sou o primeiro a chegar na igreja e sou o cara que não sai dela. Ah, cara, literalmente, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu posso viver nos seus atos todos os dias. Consegui, cara. Então, irmão, nós precisamos entender, cara, que nós somos filhos. E é uma relação. É bem diferente. O empregado quer sair, chegar mais cedo, mas o filho chega mais cedo e sai mais tarde. E como você serve a Deus? Como filho ou como empregado? Servimos ao Senhor por uma obrigação? Porque alguém mandou fazer alguma coisa? Eu sirvo porque amo. Por isso que o Senhor diz, não vos chamei mais de servo, e sim de amigo. Porque os servos já não sabem mais o que fazem. O Senhor, cara, vocês, não vou chamar mais vocês de servo. Porque o maior prazer de um amigo é servir o outro, cara. Sim ou não? Então o Senhor vai chamar vocês de amigos. Então, irmão, é algo que nós não podemos lutar, cara. Então o Senhor nesses dias, lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Ele vai dizendo que Ele converterá o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. E aquilo que você mais rejeita, pode ser o que você mais precisa, cara. Então muitas vezes nós precisamos entender, irmão, que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então pode ser o que aquilo que nós estamos rejeitando, que são os nossos pais, é aquilo que você mais precisa nesses dias. Não rejeita, cara. Nós precisamos entrar em um lugar, irmão. Nós precisamos começar a entender aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Não trabalhamos mais porque somos empregados, é porque somos filhos e fazemos tudo com amor. Trabalhamos pela relação e não pelo serviço. Trabalhamos pelo relacionamento que temos com Ele, cara. E não porque eu sou um escravo e preciso agora servi-lo. Simplesmente porque Ele é o meu amigo, cara, e assim eu preciso servir. Então nós precisamos entender, o serviço é para alimentar. O serviço nos alimenta. Sim ou não, irmão? Quando você está lá, no trabalho, lá dentro lá, servindo ao Senhor, servindo as quentinhas, aquilo te alimenta, sim ou não? Não te dá um vigor para caminhar mais uma milha, dizendo, caraca, Senhor, não tenho problema, cara. Que bom. Então aquilo nos alimenta, aquilo nos faz permanecer nos momentos mais difíceis. O Senhor traz isso à sua memória, dizendo, cara, há uma geração que você precisa dar o destino para ela. Há uma geração, cara, que acredita em você. Há uma geração que você precisa alimentar nesses dias. Há uma geração, cara, eu imprimi em você um coração generoso para você alimentar essas vidas. Então, cara, não desiste, permaneça, cara. Você é filho, há uma promessa para você, tem um destino para você. Então entrega aquilo que você tem, seu orgulho, as suas vaidades, as suas riquezas. Entrega pra mim, cara, porque quando você entregar isso pra mim, eu vou te entregar um chamado, um legado pra esses dias. Eu vou te entregar um chamado pra esses dias. Então precisamos entender, irmão, também, que o serviço não estabelece relação. O serviço não estabelece um relacionamento com o pai. Você conhece o coração do pai, ele já te revelou. Pum, você entendeu o chamado. Agora, você servindo não quer dizer que está criando um relacionamento com ele. Porque o relacionamento é no secreto. Relacionamento é no secreto. É isso que nós precisamos entender. Então nós precisamos entender, irmão, que os servos eles querem servir. Os servos brigam para servir, porque eles querem aparecer para o seu Senhor. Os servos, não, vamos servir. Bora, vamos fazer.
Os servos são assim. E aí eles querem aparecer, porque eles são escravos, cara. Eles ainda não entenderam que são filhos. Mas nós precisamos entender que os servos, eles querem fazer o serviço. Mas os filhos colocam ordem. Olha para a sua vida. Olha para aquilo que você está fazendo no reino. Vê se você está fazendo como escravo ou como filho. Vê se está em ordem aquilo que você está fazendo. Se você é só servo, não adianta, cara. Será que aquilo que o Senhor te chamou para fazer, a sua vocação, o seu chamado, está em ordem? Ainda que seja simples. Se não está, irmão, você é simplesmente um servo que quer aparecer para o seu Senhor. E muitas vezes o Senhor não está nem aí, porque é muitas pessoas aparecendo. Mas os filhos vêm com papel. Aqui, cara, que eu fiz. Aí você vê. Esse é filho. Está em ordem. Está em ordem. Abra lá comigo em... Abra aí em Timóteo aí. Calma aí, não sei se é... Timóteo não, é Tito, irmão. Tito 4... Não, Tito capítulo 4... Tito não. Timóteo mesmo. Não, Tito 1, irmão. Tito 1. Tito 1, do 4 ao 5. Ô, Tito 1, nem existe, né, cara? Do 4 e 5. Tito 1, 4 e 5. Leia pra mim, velho. A Tito, meu verdadeiro filho na fé. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para esta missão te deixei em Creta, para que pudesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. Primeiro ele vai dizendo, chamando o filho de quê? Tito de quê? Filho. E te coloquei em Creta para colocar o quê? Ordem. Ordem. Então nós precisamos entender que organizar, meu irmão, é entender, irmão, a nossa identidade. Precisamos organizar a partir da nossa natureza e vocação, irmão. Então nós precisamos também entender que precisamos permanecer na vocação que nós fomos chamados. Não temos que inventar mais nada, irmão. O que você foi chamado. O que o Senhor mandou você fazer, cara. Nós estamos num tempo, irmão, que nós não precisamos inventar. Não precisamos querer fazer algo, aquilo que vai... vou para esse ministério aqui porque está em evidência. Vou para o louvor porque o louvor, todo domingo a galera tá lá na frente. Não, irmão. Cara, não sei se você já viu, tipo uma parada que tem no YouTube. E aí ali no YouTube, acho que foi até o Matheus que me falou disso. Não sei se foi o Matheus, foi alguém aqui. E aí esse cara chegou e... Chegava a pessoa e falava assim, Caio, fala, Senhor. E aí, Caio? Cara, eu não falei que você era mestre, cara? E por que você deixou de consagrar, né, pastor, cara? Pô, mas Senhor, era algo que estava no meu coração. Não, cara, mas você não era isso. Aí chamou um cara, fulano de tal, o que tu tá fazendo? O que aconteceu com você, cara? Chamei você para ser empresário, cara. Ele, não, Senhor, mas eu preferi ser pastor, porque era algo que estava no meu coração, era legal. Foi tu que me falou? Aí ele, não, cara, mas eu chamei você para ser empresário. Aí chamou o pastor, cá, cara. Aí ele, fala, Senhor. Cara, por que tu deixaram de consagrar em pastor, cara? Eu não falei que você era empresário, cara. Não, Senhor, mas, pô, você é pastor. Não, cara, você era empresário. Aí o outro lá, presbítero. Ô, irmão, que deixaram você consagrar presbítero, cara? Ô, Senhor, mas foi meu pastor que não, cara, não era isso pra você. Aí chegou uma mulher.
fulana de tal, oi minha filha, vem cá. Muito bom, o que você fez todo o tempo? Ela, cuidei do meu filho. Foi esse o seu chamado, cara. Então, irmão, não tem a ver que às vezes o empresário ele é mais espiritual do que o pastor, porque ele está no lugar certo e o pastor está no lugar errado. O problema é que nós queremos espiritualizar todas as coisas e achar que às vezes, cuidar de coisas que são mínimas. Nós somos um corpo, irmão. E o corpo somos todos juntos. Então cada um precisa assumir o seu chamado. Não importa se for algo simples. Como o Everaldo às vezes está aqui, vai para as ruas para tirar foto, irmão. Se é para fazer, faça com excelência. Ainda que seja para tirar foto. Eu estou lendo um livro, e esse livro, Em Busca de Timóteo, um pastor, ele está limpando o vidro e brabo porque botaram ele para limpar o vidro, porque ele tinha uma condição financeira boa, e agora botaram ele para limpar o banheiro. Ele não podia limpar o banheiro porque ele tinha um dinheiro, ele poderia pagar alguém para limpar o banheiro. E uma vez o Senhor falou para ele assim, limpa como que se Jesus fosse o primeiro a se olhar nesse espelho, cara. Porque o problema, irmão, que tudo que nós estamos fazendo é sempre para mostrar para alguém. Eu vou fazer porque alguém vai ver, cara. Não, cara. Não vamos ter mais atitudes de escravo. Nossas atitudes precisam ser atitudes de filhos. Por que você está fazendo? Porque eu quero servir os meus irmãos, cara. Porque eu amo estar nesse ambiente. Eu amo estar com os meus irmãos e por isso que eu faço. É por isso que eu me dou. É porque hoje eu não sou mais escravo, cara. Não somos uma cambada de escravo brigando um com o outro, irmão. Somos filhos. Somos filhos. Então nós precisamos começar a entender, irmão, uma diferença. Deus estando comigo e Deus estando dentro de mim. Às vezes você está caminhando, Deus andando contigo. Mas será que Ele habita de fato aqui dentro? Como os discípulos no caminho de Amaús, dizendo, Jesus caminhando do lado deles. Eles até caminhavam. E Jesus caminhava e depois de um tempo, eles diziam, não queimava os nossos corações enquanto nós andávamos e conversávamos com Ele. Então até aí Jesus estava andando, cara, do lado. Mas tem uma hora que Jesus pega o coração deles. Então por muitas vezes, irmão, nós estamos andando com Jesus. Não, eu quero ser salvo, Jesus. Mas há uma grande diferença quando Ele entra em nós, irmão. E Ele começa a mudar, Ele começa a transformar. Ele começa a realizar. Então começa a gerar a pessoa de Cristo. Ele começa a influenciar na nossa formação. Então nós começamos a ser gerados. Por isso que ele diz, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, cara. Você precisa nascer de novo. Então ele começa a nos gerar novamente. Então há uma forma. Que ele está dizendo, cara, saia dessa religião, cara. E deixa eu começar a formar você. Sai dessa escravidão religiosa. Sai desse lugar, cara, que você mente para você mesmo. De ficar 10 minutos com Jesus, 10 minutos de oração, dizer, tá bom. Porque não é muito não falar. E se enganamos que fizemos uma devocional, sim ou não? E nem ouvimos a voz de Deus. Como fizemos uma devocional que eu não consigo ouvir a voz dele, cara? Como eu entro no lugar que eu não consigo ouvir a voz dele? Como que eu digo que eu tenho uma experiência com ele e continuo mesmo, eu não consigo mudar, cara? Como dizer que ele está gerando algo em mim, me formando, dizer que eu nasci de novo? E eu não consigo. Como, irmão? Nós precisamos entender, irmão, que Moisés, quando Deus o tirou do Egito como escravo, ele tira junto com os servos, com aqueles homens, aquelas pessoas escravos.
Então você precisa entender que Moisés, ele era um bom líder. Isso ele era. Mas era um cara ruim de relacionamento, irmão. Para você ver que ele era ruim de relacionamento, que Moisés já caminhava há quanto tempo com aquele povo? E ele não conhecia o coração dos seus discípulos. O sogro dele teve que sentar Moisés e falar assim, cara, porque ele não tinha em quem ele confiasse, irmão. Para quem eu confio agora? Para dar esse povo? Discípulos são gerados. Filhos são gerados. Então nós precisamos entender, irmão, que nós precisamos ter um bom relacionamento. Porque nós, como líderes, precisamos ter um bom relacionamento. Porque nós não vamos gerar discípulos. Se eu não tiver um bom relacionamento, se o líder não tiver um bom relacionamento, ele não gera discípulos. E às vezes somos assim, irmão. Ele era um cara muito bom de serviço, mas ruim de relacionamento. Funcionava bem, mas no relacionamento ele era mau. Então ele conseguia, muitas vezes, irmão, salvar, mas não conseguia estabelecer. Ele era um tipo de um cara que ele ganhava as pessoas, mas ele não conseguia estabelecer aquilo. Porque ele era um bom líder, mas não era bom em relacionamento. Então nós como filhos, você vai ver, irmão, que Jesus, no último momento da sua vida, no último suspiro da sua vida, cara, na cruz, o cara ainda consegue fazer um amigo, cara. No último suspiro, o cara ainda consegue fazer um amigo na cruz. Aí ele pega e fala, cara, eu acredito que você é Jesus, irmão. Eu acredito. Aí o cara lá na cruz, Jesus diz assim, cara, ainda hoje, você estará comigo, cara, no reino dos céus. Ainda hoje. Eu acredito que aquele cara já está lá, irmão. Se você não acredita, vai estudar mais um pouco, e não sei o que tu vai fazer, vai vendo lá. Eu acredito. Porque Jesus disse, ainda hoje. E você começa a entender que Moisés era tão ruim de relacionamento que ele não conseguiu nem circuncisar o povo. O povo não conseguiu nem ter uma aliança com Deus, cara. Porque naquele tempo era um ato, era mesmo vamos dizer, uma cerimônia naquele tempo que o povo precisava circuncisar. A circuncisão era necessária naquele tempo, para mostrar que o povo tinha uma aliança com Deus. E ele não conseguiu fazer isso. Mas por que Moisés não conseguiu fazer isso? Moisés, sem referência de paternidade. Moisés era um líder deles. Um cara bom de serviço e ruim de relacionamento. E o fato dele não ser bom de relacionamento, isso não atrapalhava o seu serviço. E quando ele tirou o povo do Egito, sua mulher estava separada dele. E ele estava tão focado no serviço que perdeu a noção, cara, de quem era até a família dele. Às vezes nos encontramos assim, irmão. Estamos tão focados no serviço que perdemos o relacionamento com a nossa família. E agora entenda isso. E Moisés teve crise no relacionamento em todas as áreas de sua vida. Porque Moisés se empenhava no serviço e não em relacionamento. E o serviço não colocou na terra prometida. Por causa do serviço quase comprometeu o seu relacionamento até com Deus, cara. Porque ele queria que as coisas fossem feitas do jeito dele. E nem sempre as coisas são feitas como nós queremos. O cara quebra a tábua da lei, o cara faz um monte de burrada, irmão. Quase! Porque achamos que o Senhor tem que fazer do jeito que eu quero. Agora você vai entender o seguinte, Moisés era filho de uma mulher, de uma mãe. Foi filho da irmã, a irmã dele cuidou dele por um tempo. E a filha de Faraó também cuidou dele. Ele não tinha referência de pai, só de mãe. Ele não tinha uma referência de quem era o pai. Então ele tinha muita noção de desempenho de corpo. Falamos como igreja.
mas não de paternidade. E ele levou o povo ao limite do serviço, mas não determinou o serviço. Então ele levava o povo ao serviço, mas ele não determinava. Cara, vamos dividir esse povo. O que vamos fazer? Cara, vamos fazer isso. Cara, uns vão cuidar de 10, outros vão cuidar de 50. Então, cara, ele não entendeu isso. Ele ainda estava com uma mente de escravo, que tudo é meu. O povo é meu. Porque ele acostumou a ter um relacionamento. Porque ele era praticamente um mimadinho da filha de Faraó. Foi mimado pela sua própria mãe, porque a mãe dele que cuidou dele. Agora Faraó mimou ele o tempo todo. Mas Faraó não vivia do lado de Moisés. Simplesmente ele via os escravos. Porque Faraó tinha os serviços dele, cara. Então ele não via o Moisés como seu filho. Ele via alguém que ele cuidou e daqui a pouco Moisés vai assumir tudo que eu tenho, cara. E Moisés, debaixo daquela cultura difícil, mas só que o problema é que Moisés ele foi cuidado pela mãe. Então ele tinha uma noção de tipo assim, é meu. E Deus está dizendo, cara, ou você delega, ou você faça o que tem que fazer, ou vai dar ruim para você, irmão. Você ainda está com uma mente de escravo. Você ainda está com uma mente com a cultura do Egito. Colocando um jugo no povo, como o Faraó. O povo não é seu, cara. O povo é meu. E Josué, filho de adoção de Moisés, esse cara, ele tem uma paternidade. E é esse próprio cara, chamado Josué, antes do povo entrar na terra prometida, ele diz, cara, precisamos passar por Gilgal. Vamos todo mundo circuncisar. Todo mundo precisa ter um relacionamento com Deus. Então, irmão, por isso que muitas pessoas hoje, pastores, eles preferem uma igreja escrava dele. Então, o que ele faz? Estuda não, a letra mata, o espírito vivifica. Pra que estudar? Fica na minha dependência. E você fica escravo de um pastor. Você ainda entende que aquele pastor é o seu mediador e só ele te leva em algum lugar. Não, irmão. Nós somos escravos de uma liderança, cara. Ah, o mediador, o véu se rasgou, cara. O verbo se fez carne. Eu tenho acesso a ele, porque eu sou filho. Agora, não precisamos mais ficar na fila da bênção, irmão. Mas não ora por mim. 7 semanas da vitória e você tá lá. 7 semanas para cura. Aí passa 7 semanas e a cura não vem. 7 semanas da prosperidade. Aí a prosperidade não vem. Aí somos frustrados. E colocamos a culpa em Deus. Porque somos filhos, mas nos posicionamos como escravo. Porque pedimos aquilo que já temos por direito, cara. Só basta nós se posicionarmos. Porque ele vai dizendo, nada difere de um filho se não se posiciona, se ele não tem maturidade para receber aquilo que o pai tem para ele. Então o pai só nos dá herança quando nos tornamos o tempo da maturidade. Mas eu quero antes. Aí você quer antes, é por isso que você vai para a fila da bênção. É por isso, porque queremos a bênção antes. Eu vou procurar o irmão da revelação, porque eu não leio Bíblia, cara. Então é mais fácil procurar alguém numa igreja e o cara vai dizer, eis que te digo, irmãzinha, toma a chave da vitória. Do que você entrar no teu secreto e dizer, cara, você é meu filho, eu tenho uma herança pra você, você é herdeiro com Cristo, cara. Para de ficar buscando essas coisas. Eu tenho algo melhor pra você, cara. Essa vida aqui é passageira, eu tenho algo eterno. E ficamos buscando essas coisas. Buscamos o entretenimento porque nós queremos algo concreto nas nossas mãos para acreditar. Eu não preciso ver para crer, cara. Eu preciso acreditar e ele vai fazer. Mas para isso eu preciso ser filho. E por que ficamos como escravo, irmão? Nós somos filhos, irmão. Filhos. Então nós precisamos entender, lá em Gálatas ele vai falando sobre isso.
Mas nós precisamos entender, não tem nenhum problema. A imaturidade é uma natureza própria da infância. E a imaturidade só passa a ser problema se ela não evoluir. Então a imaturidade só começa a ser um problema quando você permanece nesse lugar durante 1 ano e você permaneceu mesmo. Isso me preocupa. Cara, nada mudou. Nem os seus problemas. Você não evoluiu, cara. Me torna um problema. De ver que estamos 1 ano juntos e os problemas são os mesmos. Então ainda somos escravos. Que copinho sem vergonha, cara. Então nós precisamos entender que a falta de entendimento na paternidade me coloca em uma dimensão somente de serviço. Então eu só me torno filho se eu estou servindo. Ah, mas eu não faço nada, então eu não sou filho? Eu tenho que servir para me achar que eu sou algo. Entende, irmão? Uma das características da imaturidade é a relação de troca. Filho que não se relaciona com filhos, não se relaciona como servo. Servo usa a fé como instrumento de troca. Usa a fé para adquirir e não para se relacionar. Então agora eu vou orar porque o Senhor vai me dar um carro. Agora eu vou orar porque o Senhor vai me dar uma chave da vitória. Agora eu vou orar porque o Senhor vai me dar um carro. Usa a fé para ter, de vez de usar a fé para se relacionar. Então, irmão, a fé é muito mais do que você ser um pedinte. E sim dizer, eu não te vejo, mas eu sei que você existe, cara. Eu sei que eu estou passando por isso, mas você pode fazer. Eu sei que o nosso bairro, Senhor, está perigoso, mas o Senhor pode mudar. Eu não estou vendo, mas o Senhor pode todas as coisas. Enquanto o nosso bairro está sendo um bairro de um domingo, a pessoa foi lá na 40, 1000 BO, e nós estamos, Senhor, e na minha casa própria. Que adianta tu ter a casa própria, cara? Daqui a pouco o ladrão vai entrar dentro da tua casa e roubar tudo. Senhor, me dá um carro zero. Pra que você quer um carro zero se daqui a pouco o ladrão vai te roubar, cara? Primeiro pede a paz sobre o teu bairro, depois você começa a pedir as coisas. Eu acho que você não vai nem precisar de pedir, cara, porque você é filho, ele vai te dar natural. Não adianta eu chegar pra você, porque Deus, pega a bateria lá, e Deus vai te prosperar essa noite. Eu poderia mexer com as suas emoções hoje, cara. Caramba. Não seria legal? Se eu te fosse verdade, você não estaria rindo, você já estaria... Eita mistério, já estaria com a Bíblia na mão assim, ó. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Porque nós precisamos de algo concreto. Então nós precisamos entender, irmão, que é relacionamento e não regulamentos. Porque por muito tempo, as regras sustentam uma relação imatura. E as regras bem claras, né? A regra é clara, irmão. Então é melhor eu ter as minhas regras do que eu amadurecer. É melhor os meus achismos do que eu amadurecer. Sim ou não? Então eu vou impor as minhas regras do que eu começar a entender que eu preciso ter postura de filho, cara. Então eu quero um relacionamento ou impor as minhas regras, os meus argumentos. Então nós precisamos começar a entender, irmão,
Ainda que nós queremos viver uma vida pautada na lei, a lei não vai nos aperfeiçoar, cara. A lei não vai nos aperfeiçoar. Se não deixar a graça entrar em nós. A graça precisa entrar em nós, irmão. E começar a nos tocar de dentro para fora. Porque quando a graça entrar em você, Cristo, Ele vai começar a te transformar, te dar maturidade. E você vai começar a entender. Uau, eu sou filho, cara. Eu sou filho. Agora, irmão, eu não preciso mais com os meus complexos de inferioridade que eu carreguei da minha infância. E agora, o que eu preciso fazer para me incluir nesse grupo? Para com isso, cara. Você não precisa fazer nada, você só precisa ser filho. Porque quando você for filho, as pessoas vão começar a querer se incluir em você. Estar nos grupos que você está. Porque você carrega alguma coisa, cara. Porque as pessoas não andam comigo. Cara, vamos rever, vamos ver o que precisa mudar em mim. Vamos ver as minhas atitudes. Será que eu comecei a tomar as posturas de filho, cara? Vamos, irmãos. Estamos num tempo de maturidade. Vamos entrar nesse lugar em Cristo. Sim ou não? Então nós estamos no meio de uma geração, irmão. Um povo que sabe tudo de Deus, mas não conhece Deus. Eu sei de tudo, pastor. Sei, legal que você sabe. Mas você conhece, cara? Sabemos de tudo, mas nós precisamos conhecer, cara. Então, irmão, nós estamos num tempo que nós vamos precisar parar de valorizar os serviços e sim valorizar o relacionamento. Porque servir não quer dizer que você tem um relacionamento. Mas quando você começar a se relacionar, Ele vai delegar o serviço. E aí você vai fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que você acha que é o seu ministério. É isso, irmão. Nós precisamos entrar nesse lugar, cara. Então, irmão, a partir de hoje nós vamos entrar nesse lugar de filho. Nós não vamos ser simplesmente alguém que tem fé para pedir, mas sim para se relacionar. Se você ainda tem dito assim, ai Senhor, muda a minha vida, muda a minha sorte, é um sinal que está errado. Que você já não tem vida, cara. Se a vida é sua, é por isso que as coisas não estão acontecendo. Porque a sua vida, quando se tornar dele, ele vai fazer tudo, cara. Porque aquele que quer ter a vida dele, precisa perder a sua. Então se você fala, muda a minha vida e muda a minha sorte, você está dizendo, ele ainda não entendeu, cara. É por isso que está assim, porque a vida ainda é sua. Muda a minha vida. Muda minha sorte. Preciso de um milagre. Hoje, Senhor, ainda tem que ser hoje, varão. Ele determina o dia. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. As músicas estão egoístas. É minha. Minha. Entra na minha casa. Que se dane a casa do meu irmão, rapaz. Entra na minha, Vitinho. Irmão, o Senhor nesses dias, Ele está nos dando uma veia profética, irmão. Eu já estou vendo Jesus chegar em alguns templos, levantando os bancos, quebrando o púlpito. Não se escandaliza com isso. Quando você começar a ver alguns profetas fazendo isso dentro da igreja, você vai dizer, é os muçulmanos. Não, irmão. É Jesus usando os profetas, derrubando caixa, acabando com tudo. Falou, acabou de hoje, não tem mais microfone, não tem mais caixa. Vai ser tudo no gogó, meu irmão.
E Jesus dizendo, quebrando violão, quebrando bateria, dizendo, isso aqui nunca foi para mim. Essa adoração nunca foi para mim, cara. Vocês sempre tendo posturas de escravo. Jesus chegando em alguns cultos até de casais mesmo. Acaba com isso. Porque vocês não se reuniram para me adorar. Que isso, Jesus? Acaba com tudo. Em alguns casamentos, Jesus dizendo, Jesus não faz milagre, por quê? O que tem eu contigo, cara? Não é chegar na minha hora. Eles precisam passar por isso. Mas uma hora eu vou acertar. Irmão, nós precisamos ter essa veia profética. Ou nós vamos ser sempre uma igreja como escravo. Querendo fazer tudo sem ordem. Vamos ficar de pé, irmão. Entenda o que o Senhor Ele quer fazer nessa noite. O Senhor hoje Ele quer, nós vamos ceiar. Mas nós vamos ceiar como filhos. Não vamos ceiar como escravo, irmão. Chega de ceiar como escravo. Apaga as luzes para mim, por favor. Apaga as luzes. Apaga as luzes. Apaga lá de trás também. Deixa tudo escuro, irmão. Porque vai ser o seu momento, você e Deus. Se tiver que você chorar, você chora. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos. Agora, esteja conectado e alinhado com Ele. Vive esse momento com o Senhor. Porque nós vamos ainda ter um momento, eu quero orar por todos vocês hoje. Todos. Nós vamos ter uma postura, começar a ter postura de filhos. Nós não vamos cear hoje como um escravo. Nós vamos cear hoje como filhos. Meu Pai me adotou, seu amor me encontrou. Meu Pai me adotou, meu Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão.